Boa noite a você que nos acompanha pela TV e pela internet. Seja bem-vindo a mais um Câmara Aberta. As eleições municipais de 2016 se aproximam e o tema desta noite é direito eleitoral. Para abordar o assunto, recebemos aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Augusto Vanderline, de comissão da OAB Subseção Itajaí. Boa noite, Augusto. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É uma honra estarmos aqui hoje participando do programa. Estamos aqui à disposição para estar tentando trazer algumas inovações da legislação eleitoral e, quem sabe, até mesmo estarmos esclarecendo dúvidas de eleitores, candidatos e profissionais da área. Também está conosco o advogado e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Itajaí, Ronaldo Camargo de Souza. Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite, Augusto. Boa noite aos telespectadores. Sempre, como o Augusto já comentou, é sempre um prazer a gente estar aqui para dirimir as dúvidas sobre o direito eleitoral, novas regras e até porque a gente se aproxima de um pleito eleitoral agora em outubro. Então é sempre importante a gente poder discutir com a comunidade os temas que estão atrelados a ela. Antes de começarmos a entrar nas novas regras da campanha, as novas regras que regem as eleições, eu quero perguntar para vocês a respeito do primeiro simpósio de direito eleitoral promovido pela OAB. Se o evento atingiu as expectativas, teve uma participação de profissionais e estudantes, como é que foi o evento, Augusto? No meu ponto de vista, foi um evento excelente, né? E já até aproveitar a oportunidade para agradecer os palestrantes, Guilherme Gonçalves, Pierre Vanderlinde, Mauro Presoto, Luiz Magno, Alexandre Dorta Canella e o doutor Marcelo Peregrino também, e toda a Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Itajaí por essa organização. Foi magnífico, principalmente já na primeira noite, que tivemos mais de 60 participantes, e o palestrante, o doutor Guilherme Gonçalves, teria uma palestra de 1 hora. E começou, né, Ronaldo, o evento, a palestra e o público aficionado pela qualidade da palestra, pelas inovações. A palestra durou praticamente 2 horas, 2 horas e meia, junto com as perguntas e respostas, sem ninguém se levantar. E o público participando, interagindo, tendo aquela reciprocidade. 2 horas de palestra, depois perguntas e respostas. E assim também foi no sábado, com aproximadamente 50 participantes o dia inteiro. Tivemos a presença, inclusive, do juiz eleitoral aqui da região, o doutor Roque Ceruti, que de Balneário Camboriú, que assumiu recentemente a Justiça Eleitoral agora no dia 1º de junho. Também saiu muito satisfeito com o evento, e é importante essa participação, onde se busca trazer as mudanças para que os candidatos profissionais, contadores, possam estar cientes de toda a nova legislação e, acima de tudo, que a campanha seja uma campanha muito saudável, focando principalmente na apresentação de propostas, possibilitando o eleitor estar participando e evitando ao máximo que ela seja judicializada. Esse é o ponto de vista meu. O Ronaldo também acredito que gostou, né, Ronaldo? Com certeza. Atingiu todas as expectativas, até mais do que se esperava, né? Eu acho que foi como até como o primeiro evento que a OAB de Itajaí organizou, né? O primeiro simpósio organizado até em relação a todas as outras comissões da OAB, né? Demonstrou que o sucesso desse evento se repetirá nos anos seguintes, que a primeira coisa que foi discutida pela Comissão de Direito Eleitoral aqui de Itajaí depois do sucesso que a gente obteve, da expectativa de tudo que nós alcançamos, é que nos outros anos aconteçam novamente o mesmo evento e trazendo figuras nacionais e sempre crescendo o evento, que foi muito positivo tanto para os advogados e operadores do direito aqui da região. E gostaria até de aproveitar e publicamente que nós tivemos um pequeno problema na composição do simpósio, que as 2 palestrantes aqui de Santa Catarina que nós convidamos para estar participando também, não puderam participar, e é imprescindível que nós tenhamos cada vez mais mulheres, tanto na política quanto no direito. Eu já assumi o compromisso com a doutora Karina Cufa, com a doutora Isabel Mota, com a doutora Patrícia
que nos próximos simpósios nós estaremos entrando em contato com elas para que elas providenciem toda a questão da logística para as mulheres do direito eleitoral também estarem participando, que no direito eleitoral a nível nacional e estadual nós temos excelentes profissionais. Nós precisamos da participação feminina cada vez mais. Então é um compromisso da Comissão de Direito Eleitoral. O olhar feminino pode também tem às vezes uma visão especial, diferente sobre alguns temas? Sim, com certeza faz toda a diferença, né? Acho que a participação feminina é importante em todas as esferas, seja na esfera profissional, educacional, acadêmica. Então, com toda certeza, até porque se busca essa igualdade de gênero, né? Então, muitas conquistas estão sendo alcançadas e a gente está buscando cada vez mais, né? As mudanças de 2015 na legislação eleitoral podem ser consideradas tão profundas, tão estruturais, a ponto de que é afirmado, inclusive até por vocês no evento, como colocaram, que cria a expectativa de que essas sejam as eleições mais judicializadas da história? Com certeza. A gente está observando, né, devido a toda as novas regras que estão sendo implementadas, né, no intuito de tentar democratizar mais as eleições, estão atrelando toda essa parte de judicialização. Então, com o aperto na legislação em relação a todas as demandas judiciais, vai acarretar que, com certeza, o judiciário seja amplamente consultado e instigado para que possa dar os seus posicionamentos e dirimir qualquer discussão, né? Começando, entre as alterações está a regulamentação sobre a pré-campanha e pré-candidatos. O que a gente tem de novo em 2016, doutor Augusto? Vamos utilizar agora, inclusive, um assunto que foi discutido na sexta-feira no simpósio, que as nas observações do ministro do TSE, Henrique Neves, que não é período pré-campanha, e sim período pré-eleitoral. Porque a partir do momento que você fala um período pré-campanha, não existe a pré-campanha, existe a campanha, seria um período pré-eleitoral, pré-eleições. Então ele se tornou um pouco mais permissivo, na realidade muito permissivo, porque com a inclusão do artigo 30, a reforma do artigo 36A na lei das eleições, hoje a pessoa, o pré-candidato, ele pode se apresentar como pré-candidato, ele pode utilizar as redes sociais para estar apresentando suas propostas, seus projetos, seus desejos, suas qualidades, para que a sociedade possa estar tendo noção. O partido político pode estar organizando reuniões nas comunidades, nas localidades, para estar discutindo com a sociedade projetos, propostas. Então, é um período extremamente importante para que os partidos políticos e os seus pré-candidatos estejam fomentando e buscando a questão do plano de governo. Uma situação que a gente tem que deixar bem claro, que até então tinha-se o entendimento de que podia fazer publicidade patrocinada em internet para disparar, para atingir mais pessoas, o que no período eleitoral é vedado. Só que já teve uma decisão em Pernambuco, aplicando uma multa. Na sequência, teve uma consulta do Partido Rede aqui em Santa Catarina, o TRE, que não respondeu praticamente, ele remeteu uma decisão do TSE de 2008, né, Ronaldo, acho que 2010, que a decisão não se enquadraria com a situação, mas por a questão do risco, né, você pode levar uma multa de 5 mil a 30 mil reais por propaganda antecipada. Então, o que nós dizemos? Analise o risco, vai dar o resultado? Se der o resultado que você precisa, corra esse risco. Se não, melhor não correr esse risco, fazer normalmente. Por quê? Você pode dizer que é pré-candidato, você pode apresentar suas propostas, seus projetos, pode inclusive pedir apoio político. Só não pode pedir expressamente o voto. Você pediu expressamente o voto, entra com uma representação, você pode ser multado. A legislação eleitoral no Brasil, ela opera muito através de resoluções. Então, todos os anos de eleições, no ano anterior, nós temos as resoluções emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O grande impasse dessas resoluções é que acabam acarretando que a comunidade acadêmica do direito eleitoral acaba não tendo o conhecimento exato do que aquela lei quer aplicar. Né? Então, por isso que acaba ocorrendo essa judicialização em massa, para que a gente possa saber exatamente o que aquela legislação quer falar sobre o tema. Né? A gente tem como exemplo, a gente teve as palestras que ocorreram no nosso simpósio, três palestrantes falaram de propaganda eleitoral e os três conseguiram falar de temas diferentes, mas dentro da mesma legislação e que tinham resultados, para cada um tinha uma visão diferente. Né? Então, a famosa segurança jurídica. Acaba acontecendo isso, né? Porque é uma legislação que muda a cada ano, né? Através da vontade dos legisladores, né? E acabam acarretando nem sempre um resultado tão positivo. Né? Então a gente fica nessa insegurança e na insegurança a gente vai buscar a tutela jurisdicional para tentar dirimir as dúvidas. Né? Então é isso que acaba acontecendo. E uma coisa que eu não concordo, jamais concordarei, acredito que o doutor Ronaldo também, é que o artigo 36A ele é bem taxativo no que é considerado propaganda antecipada. Então, nós temos que partir do princípio da seguinte situação. O pedido expresso de voto, sim, não pode, gera multa. O que não tiver pedido expresso de voto, teoricamente, a legislação nesse sentido que ela não proíbe é permitido. Agora, com exceção da captação de recursos de fontes vedadas. Então, se a pessoa jurídica não pode doar na campanha, também não pode te ajudar agora no momento pré-eleitoral. Entendeu? Isso a gente concorda. Agora, a questão de, botou patrocínio no Facebook, eu paguei, eu estou fazendo reunião, estou aparecendo, estou entregando um informativo meu, um jornal meu, e vir com a questão de que não pode ser propaganda antecipada, mas o artigo 36A não menciona isso. Então, e você aplicar isso de forma, estender essa interpretação no sentido negativo, porque, convenhamos, 45 dias de campanha beneficia somente quem já está no que já é conhecido. E se a pessoa não se apresentar como pré-candidato, não tentar fazer que as pessoas ao seu redor conheçam ela e talvez venham apoiá-la internamente no partido para se tornar candidata, aí sim fazer campanha, como é que vai acontecer essa eleição? E a questão, a liberdade de expressão também tem que ser muito bem vista nesse sentido. Eu já sou mais liberalista, entendeu? Nesse sentido. Temos até o exemplo dos Estados Unidos, né, onde os pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos já vêm fazendo as suas campanhas eleitorais há muito tempo, há mais de um ano. Então, isso só tende a democratizar o conhecimento, né? Auxilia para que mais e mais pessoas conheçam a sua plataforma de governo, né? as suas intenções de aplicabilidade do que ele pretende. Né? Eu posso até dar um exemplo. Como eu te falei nos bastidores, eu atuo em campanhas eleitorais desde 2002. Nas campanhas daquela época, em 2002, eram permitidos o showmício. Então, candidatos traziam Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo na época. Então, podiam trazer, era permitido e aquilo era uma festa, trazia muita gente para poder assistir. Foi passando o tempo, na eleição seguinte já não podia mais o showmício. Aí nós tínhamos a figura de que poderiam ter as placas. Na eleição passada, há 4 anos atrás, há 3 anos e meio atrás, era permitido o uso de placas nas casas das pessoas. A gente via direto por aqui, era de 4 metros quadrados, ou 2 por 2, que os candidatos costumeiramente faziam. Hoje, a legislação de hoje proíbe isso, já reduziu para meio metro quadrado. Né? Então, a plotagem de carros também, que na eleição passada a gente via aquele envelopamento dos carros, e que era com toda a propaganda dos candidatos envelopando um carro todo. Hoje só pode ou o adesivo perfurado no vidro traseiro, mais um adesivo de 50 por 40 nas laterais do carro. Então, reduz a agressividade. Está sempre reduzindo cada vez mais. E, no meu entendimento, essa redução
diminui para que as pessoas possam conhecer os seus candidatos, né? Porque a propaganda eleitoral, ela não é um simples direito do candidato a apresentar suas propostas, mas, acima de tudo, é um direito do cidadão, do eleitor, ter acesso. Então, e o mais importante é ter acesso. Sim, é do candidato fazer a propaganda e do eleitor, acima de tudo, receber uma garantia fundamental. Isso acaba sendo prejudicado. Para finalizar o bloco, 1 minuto só para... Como é que a gente pode caracterizar, identificar o limite ali entre pedir apoio e o pedido expresso de voto? Pedido expresso de voto. Vote em mim, conto com o seu voto. Dia 2 de outubro, vote em mim. Pedido de apoio. O pedido de apoio, dá para usar o mesmo. Eu gostaria de contar com a sua participação nesse projeto. No meu projeto, num plano de governo. Eu gostaria que você viesse até mim para que a gente possa discutir a cidade. Se filiasse ao partido para construir, montar, apoiar para que a minha candidatura seja homologada. Quem fiscaliza geralmente são os candidatos os próprios pré-candidatos, candidatos, Ministério Público. Então tem olhos abertos para todo canto. Tem que estar atenção para... E Balneário Camboriú já começaram algumas situações já de denúncias, inclusive. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta para continuar aqui esse bate-papo com os advogados e presidente e vice da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Subseção Itajaí. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje o tema é Direito Eleitoral e participa conosco o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Itajaí, Augusto Vanderlinde, e o vice-presidente também, Ronaldo Camargo Souza. Bom, a gente falou sobre período pré-eleitoral. Vamos falar um pouco agora do período já de campanha eleitoral. Como vai ser a propaganda eleitoral? Nós temos nova regulamentação também para isso, reduziu o período, reduziu o tipo de inserção na TV. Como é que ficou configurada a situação da propaganda? Como eu tinha colocado no bloco anterior, através das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que mudam para cada eleição, nós tivemos mudanças significativas para essas eleições, desde a parte de financiamento de campanha até a parte de propaganda. Um dos pontos principais da mudança é a redução do tempo de campanha. A gente tinha na eleição anterior, nós tínhamos até 90 dias de campanha previstos, e a nova regulamentação reduziu para 45 dias, diminuiu esse tempo. As convenções partidárias devem ser finalizadas até o dia 6 de agosto, onde vai ser informado as coligações, quem é candidato a vereador, quem é candidato a prefeito, enfim. E a partir do dia 16 de agosto inicia a campanha eleitoral propriamente dita, a propaganda eleitoral propriamente dita, com a distribuição de material, com comícios, então carros de som que é permitido, mas foi dado uma limitação, e também a propaganda na internet, Desde das últimas eleições, até para essa atualmente, nós temos o Marco Civil da Internet, que foi aprovado e que acaba auxiliando também nas eleições de agora. Então, está praticamente suspenso todo aquele tipo de anonimato que existia nas eleições passadas, onde as pessoas criavam perfis falsos, sejam na Facebook ou outra rede social, para denegrir a imagem dos candidatos que não eram da sua corrente. Propaganda negativa, Propaganda negativa, justamente. Então, a partir dessa novo regramento,
as grandes operadoras da área de internet, como Google, Facebook, YouTube, têm responsabilidade sobre aquilo que eles colocam, que acabam permitindo colocar no ar. Então, nós tivemos, até agora aconteceu em Balneário Camboriú, em que já foi um determinado candidato se sentindo ofendido por N situações, entrou, procurou a tutela jurisdicional da zona eleitoral de Balneário Camboriú, entrou com a ação e a sua demanda foi dada integralmente e está sendo cumprida, sob pena de prisão até mesmo como já aconteceu, dos grandes responsáveis pelas empresas de internet, né? Como Google, enfim. Por não cumprimento de ordem judicial, né? Porque as responsabilidades aumentaram, né? Então, dificilmente a pessoa vai passar, se denegrir a imagem de um candidato opositor, dificilmente vai passar incólume sobre essa... Uma dúvida, pela internet, os representantes dessas grandes empresas aqui no Brasil, tipo Google, YouTube, Facebook, entre outros, eles estão buscando se inteirar de todo esse processo, essas novas leis, esses processos que gera vontade do adversário de gente tentar denegrir a imagem. Não é tão somente, também, Ronaldo, até me permite só te apartear, não é tão somente a responsabilidade dos próprios administradores e os representantes aqui no Brasil. Depende muito também do profissional que está auxiliando os candidatos, pré-candidatos, que tem o conhecimento de como fazer para levar a informação ao juiz, que com aquelas informações saia a determinação que se torna célere essa questão. Porque com a questão da legislação eleitoral, poucos advogados também têm conhecimento disso. Acredito que todos que advogam na área eleitoral têm, que já está previsto na lei isso. Então, se você souber como captar, angariar e buscar essas informações para trazer ao juiz, que é muito, em tese, simples, já se torna bem mais sério. O juiz vai determinar que cesse imediatamente sob pena de multa, vai determinar que em tantos dias forneça todos os dados, porque determinada situação fornecendo os dados, tu descobre quem é um provedor, você já imediatamente notifica o provedor para dar quem pagou, de onde é que saiu, porque você vai localizar. Entendeu? A regra é bem... o direito, ele tutela qualquer pessoa, desde que você saiba pedir. Sim. Né? Se você não souber pedir em juízo, você não vai ter a tua tutela alcançada. Porque também tem o outro lado, a empresa, o representante dessas empresas provedoras de internet e de serviços de internet, eles também se baseiam na jurisdição, sim, juridicamente, de alguns direitos do usuário, é isso? Eles têm, como eu falei, né, o próprio Marco Civil da Internet, ele dá todo um parâmetro para as grandes operadoras para que elas possam tocar o seu negócio, né? Então, as regras estão postas, o que eles têm é que cumprir. Então, com certeza, todos esses grandes conglomerados de internet, eles têm todo um aparato jurídico só cuidando disso e prevendo para que sofra a menor intervenção possível, né? E vocês têm expectativa de onde vai ser o ponto de equilíbrio da balança, até porque vão aparecer perfis fake e informações degradantes, isso vai acontecer porque é uma tendência. Eleição profissionalizou. Vai acontecer, só que os profissionais estão cada vez mais preparados para coibir isso, né? Então, o judiciário já está com o regramento pronto para que possa coibir essas iniciativas. O que vale é o operador jurídico, no caso o advogado, saber como pleitear essa demanda corretamente para que o juiz possa aplicar a lei e determinar que aquela propaganda negativa seja suspensa imediatamente. 10 minutos de propaganda para prefeito na TV. De segunda a sábado, é isso? Isso. Inclusive, uma coisa que não vai ter mais também é a figura do apresentador, que ocorria geralmente. Então, é o candidato diretamente para o telespectador. 75% do tempo dele. Né? Ele vai estar diretamente falando para o seu telespectador. Então, aquilo de imagens de internet,
vai ser simplesmente um tempo muito reduzido, mas que não vai... Basicamente, a maior parte do tempo é candidato e telespectador. Cara a cara. Cara a cara. Isso é benéfico, toda essa... para o eleitor? Tem que perguntar para o eleitor depois das eleições. Não tem como descobrir agora. É muito relativo. É porque essa regra ela foi construída perante que argumentos? Assim? Aproximação, conhecer, interagir, tentar ver. Mas eu acredito que a redução para 10 minutos... Eu parto do princípio que... É pouco tempo? Claro. Eu parto do... Como eu disse, né, no começo, né, eu parto do princípio que toda redução que está ocorrendo beneficia de certo ponto, mas prejudica por outro lado, né? Então, se o candidato aparece menos na TV, se o candidato tem menos tempo para passar a sua plataforma de trabalho, a sua plataforma de governo, acaba prejudicando o eleitor. Porque nós temos... A ideia é que em Itajaí tenham, se eu não me engano, cerca de 400 candidatos a vereador em Itajaí. Como é que o eleitor vai poder, num período de 45 dias, tentar conhecer o máximo possível esses candidatos? É muito complicado. Então, reduzindo o tempo de campanha, reduzindo os meios de publicidade dessa campanha, acaba também prejudicando o eleitor na escolha do seu candidato. O eleitor é o maior prejudicado, e sendo bem realista, a questão da situação que nós vivemos hoje aqui no nosso Brasil, da demonização da classe política, a gente tem que falar a verdade, onde para a grande maioria os políticos são todos corruptos, são todos bandidos, é tudo a mesma coisa. Mas calma aí, pessoal, nem todos assim o são. Temos bons políticos, temos bons parlamentares, bons gestores, e aí você vai pela internet, que virou um verdadeiro centro de desinformação, condenando. A democracia é cara, a democracia não é perfeita, mas é o menos pior dos sistemas, em minha opinião. E o cidadão tendo menos acesso à informação, menos acesso à campanha eleitoral, que poder ele terá para estar alterando? Porque assim, quem tem a maior arma e para mudar é o cidadão através do voto. O voto é um poder imensurável. Por quê? Porque é ele que pode manter o candidato, o político que é bom, e tirar os que assim não são. Então não é o judiciário que tem esse dever maior de fazer. Não é o Ministério Público, é sim o cidadão. E o cidadão tem que participar. O cidadão tem que estar perante a sociedade. Você vê câmaras de vereadores, assembleias, dão toda a estrutura para receber a população, receber bem a população por estarem participando. Pergunto quantos assim fazem, quantos vão? É complicado essa situação que vivemos hoje, essa falsa moralização que estão tentando implementar aí, e a história já mostra que por trás dessas falsas moralizações, muitas vezes tem os moralizadores, e os moralizadores acabam se tornando os maiores carrascos. Não vou citar nomes, não vou falar nada, para bom entendedor vou entender. Não estou falando questão de Dilma e Michel Temer também, tá? São outras situações num cenário mais global que temos que analisar muito bem isso, né? Questão para vereadores, o tempo vai ser, o restante do tempo vai ser para apresentar os vereadores, é isso? Isso, acaba Porque vão são ser em sessões. Inserções. Em sessões. 40% para os vereadores e 60% para os candidatos a prefeito, a majoritária. Serão 28 minutos dividido para 400 candidatos. Isso é um flash apenas, praticamente. Em sessões de 30 ou 60 segundos. Claro, com certeza não serão todos apresentados em um único dia, mas não, mesmo dividindo, vai ficar pequeno. O que tem que ser dado é a condição igualitária para todos, né? Os candidatos do partido X terão exatamente o mesmo tempo, os candidatos do partido Y terão exatamente o mesmo tempo. Não pode ter, por exemplo, 2 candidatos do partido X, um com 30 segundos e o outro com 15. Essa diferenciação não pode existir. Mas aí é que existe também uma discussão porque não está especificamente. Então vai ter problema aí também. Vai ter problema porque alguns partidos podem querer beneficiar um ou outro, só que os candidatos têm que estar atentos a isso também. Entendeu? Que a ideia é que seja o tempo igual para todos. E esses problemas
vão ser, mais uma vez, dirimidos na Justiça Eleitoral, porque o regramento não é absolutamente claro para que possa dar a segurança para ser aplicado. O Judiciário vai participar mais do que nunca das eleições. Tá, os vereadores, a expectativa, então, aproximadamente 400 candidatos para a cidade, para o município, com o número de eleitores como Itajaí. Isso. Aí vão haver coligações. Como é que vai ser a questão, assim, quantos votos praticamente ficou agora essas normas que vão ser necessários para que entre um candidato de determinada coligação ou partido? Hoje, né, isso porque algumas circunstâncias podem mudar durante o caminho. Mas hoje, uma coligação, né, para que possa fazer uma cadeira, é em torno de 5 mil votos, se eu não me engano, aqui em Itajaí. Isso. E só que tem um pequeno diferencial que a gente chama o pedágio, né? Que a cada 5 mil votos que o partido ou a coligação fizerem, o candidato mais votado deles assumirá. E só pode assumir se tiver no mínimo 10% do quociente eleitoral ou mais. Ou seja, quem tiver menos, nem para suplente a gente está acreditando que fique, porque a legislação é específica. No caso desse de 5 mil votos por quociente eleitoral... 500 votos no mínimo. 500 votos no mínimo. Essa é uma mudança bem significativa. Aqueles candidatos que tiveram menos de 500 votos não poderiam assumir a suplência. E até para ter uma ideia, aqui em Itajaí, se fosse aplicar essas regras, não aconteceriam, porque todos tinham alcançaram o mínimo, né? Até para exemplificar, né? Aqui em Itajaí, todos os vereadores suplentes que assumiram as cadeiras, nenhum teve menos de 10% do quociente eleitoral. Sim. Prestação de contas. As novas regras trazem algum benefício para evitar que o poder econômico se prevaleça no resultado? Aí é que eu quero que tu se recorde da nossa entrevista hoje, após as eleições, após 1º de janeiro de 2017, porque nesse ponto acredita-se que muitos candidatos podem ser eleitos no Brasil e não ganharem por causa da prestação de contas. Extremamente profissionalizou. Você precisa obrigatoriamente de advogado, precisa obrigatoriamente de um contador e também é essencial, e a gente recomenda, que trabalha com isso, recomenda que tenha um administrador financeiro que esteja monitorando 24 horas as contas do candidato e mantendo contato direto com o contador e com o advogado. Por quê? É o administrador financeiro que vai repassar o que pode gastar, o que não pode. É a maior orientação. Posso gastar com isso? Pode. Posso gastar com isso? Não pode. Pode doar? Pode. Não pode? Não pode. Por quê? Porque vai se buscar muito a questão do abuso de poder econômico. O abuso de poder econômico entra a questão do Caixa 2, entra a questão de captação de recursos de fontes vedadas e muitos não, apesar dos poucos que já estão trabalhando com contas aqui na região, já há uma conversa entre todos estarem fazendo auditorias paralelas, porque cada vez que o dia 1º de novembro tem que ser entregue as prestações de contas da campanha. Abre um prazo para que o pessoal queira impugnar também, onde você tem acesso a essas informações todas. Então, com essas auditorias, você pode estar pegando também onde é feita uma ação eleitoral específica, pedindo a impugnação do diploma, do mandato. Então, ele pode acabar sendo cassado posteriormente. Hoje, só pessoa física pode estar doando para as eleições, pessoa jurídica não pode. Pessoa física pode doar até 10% dos seus rendimentos brutos de 2015, que foram declarados agora. Quem não declara imposto de renda é até R$ 2.850. As doações até R$ 1.064,09 você pode ir na boca do caixa e depositar identificado com o seu nome e com o CPF na conta do candidato. E acima disso, somente via TED ou DOC. Só transferência eletrônica, né? A questão, mas eu estou com o carro da minha empresa, eu botei um perfurado. É captação ilícita, por quê? Porque a pessoa jurídica está doando para a sua campanha através da cessão do espaço do carro para estar fazendo ali. Isso não é permitido, entendeu? A pessoa jurídica é toda a empresa. Então não pode estar participando nesse sentido. O grande detalhe que a gente está incentivando é que com relação a
a contabilidade, a parte financeira das campanhas, é que não seja apenas um contador, mas um contador especialista em direito eleitoral, na legislação eleitoral, porque a cada dia que passa ficando cada vez mais difícil, né? Agora, por exemplo, como o Augusto vem colocando muito bem, se a doação de campanha, se o dinheiro entrou na conta do candidato, ele tem 72 horas para comunicar isso para o site da Justiça Eleitoral. Então é dinâmico, né? Então o dinheiro entrou 72 horas, ele tem a obrigação de informar de onde veio esse dinheiro, né, para a Justiça Eleitoral. Então está cada vez mais apertado e as especialidades estão cada vez mais sendo necessárias, né? Então não apenas um contador, mas um contador especialista em direito eleitoral, né? E por essa questão da profissionalização foi um dos motivos de termos criado a Comissão de Direito Eleitoral para que todos nós pudéssemos estar nos ajudando, porque somos muito poucos. Então, somos muito poucos que trabalhamos com direito eleitoral, com prestação de contas eleitoral, e porque, na realidade, não deixa ninguém rico, tá? Aqueles que pensam, mas é porque nós somos apaixonados pelo direito eleitoral, desde a época já de faculdade, de colégio, e é uma área muito gostosa. E nós temos que cuidar que o cidadão seja conscientizado em como votar, em saber votar. Defesa de direitos, né? Sim. Nosso tempo acabou. Agradeço a participação do Augusto Vanderlinde, doutor Augusto, do doutor também Ronaldo Camargo, eles que são presidente e vice da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Subseção Itajaí. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Precisando, estamos aí. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Maurício. Obrigado, Augusto, né? E lembrando também que nós fazemos parte da Academia Catarinense de Direito Eleitoral, a ACAD, né? Então, a nossa busca pelo conhecimento não cessa apenas na Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Itajaí, e sim também na academia, né, que nós estamos buscando cada vez mais conhecimentos. Estamos sempre à disposição, conte sempre conosco e um forte abraço a todos. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.